Eu tô gravando aqui um edit, porque primeiro eu não pedi pra vocês curtirem um vídeo, quando eu não peço pra vocês curtirem um vídeo vocês não curtem. Então tem um botãozinho aqui, deixa eu apresentar pra vocês, ele é assim, ó, aí você aperta e vai curtir o vídeo. O outro é porque as pessoas que estão vendo pelo YouTube, pelo Facebook, não sabem como assistir o restante. Eu deixo o link do vídeo no comentário, no primeiro comentário do post do Facebook. Então você clica lá no link, no quadradinho bonitinho, que tem a miniatura do vídeo, vai abrir o YouTube e você assiste o vídeo tranquilamente. Então é só isso mesmo, valeu. Sim, eu estou gravando mais de um vídeo nesta semana. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Lucas Magneto. E este é o segundo vídeo da série Mitos sobre a Igreja Católica. Hoje nós vamos falar sobre como a Inquisição, na verdade, salvou milhares de pessoas da morte certa, ao contrário do que a maioria dos livros de história que nós recebemos na escola diz. Em primeiro lugar, para nós entendermos isso, é necessário que nós façamos uma viagem no tempo e voltemos àquela época para nós entendermos o contexto. Nós estamos falando do feudalismo medieval. Nessa época, não existia um governo centralizado mandando em todo o país. Na verdade, nem o conceito de país que nós temos hoje existia naquela época. Dessa forma, o território nacional era dividido em feudos, que eram grandes propriedades de terra. Os senhores feudais, que eram os donos dessas terras, interpretavam a lei conforme a sua própria vontade. É nesse contexto que o imperador Justiniano decreta a heresia, que é a negação da fé, como um crime de pena capital. E aí está o nosso primeiro ponto para refletirmos, porque geralmente se diz que foi a igreja, com toda a sua intolerância, que quis suprimir a diversidade religiosa e decretou heresia com pena de morte, o que não é verdade. Nós sabemos que a igreja manifesta os seus decretos através de bulas papais, encíclicas e documentos desse tipo. Eu dou R$1 para quem achar algum documento da igreja que fale essa coisa. Você não vai achar, não existe. Então nós temos evidências históricas de que foi o Código de Direito de Justiniano que decretou a morte aos hereges. É claro que isso não ia dar boa coisa. Depois disso, começou a acontecer uma série de linchamentos públicos. Quando uma pessoa era acusada de heresia, sem nenhum julgamento, a população ia lá e tacava o pau no infeliz. Quem diz isso é o professor historiador Thomas Maiden, que ele é presidente, deixa eu ler que eu não lembro, presidente do Departamento de História da Universidade de St. Louis, em Missouri. Vamos ver um trecho de um artigo que ele escreveu sobre isso. Heresia era um crime contra o Estado. O direito romano, no Código de Justiniano, tornou-a uma ofensa capital. Governantes, cuja autoridade se acreditava vir de Deus, não tinham paciência para os hereges, nem as pessoas comuns, que os viam como fora da lei, perigosos que trariam a ira divina. Quando alguém era acusado de heresia, no início da Idade Média, eram trazidos ao senhor local para julgamento. O resultado é que milhares de pessoas em toda a Europa foram executados por autoridades seculares, sem julgamentos justos ou uma avaliação competente da validade da acusação. É nesse contexto que surge a Inquisição. Os tribunais da Santa Inquisição puseram freio nesses julgamentos públicos, uma vez que agora a igreja ia julgar as acusações. Além disso, como diz o livro As Grandes Mentiras da Igreja Católica, que eu já falei sobre ele aqui no canal, havia uma situação muito frequente, que era os senhores feudais acusarem seus inimigos políticos de heresia falsamente, simplesmente para eles serem linchados ou condenados à morte, e assim eles se livravam de inimigos. Quando a igreja tomou para si o direito de julgar as acusações, esse cenário acabou, porque os padres tinham a formação teológica necessária para dizer o que era heresia e o que não era, e com isso milhares de pessoas deixaram de ser condenadas por heresia. Então, em primeiro lugar, a gente já percebe que a igreja ela freou os linchamentos públicos que eram muito frequentes, salvando várias vidas da morte certa. E além disso, agora os acusados seriam julgados, coisas que não acontecia. E em segundo lugar, a igreja também acabou com essa palhaçada das pessoas serem condenadas por motivos políticos que se passavam por questões religiosas. Ainda o professor Thomas Maiden diz o seguinte: a resposta da Igreja Católica para este problema foi a Inquisição, intitulada primeiramente pelo Papa Lúcio III em 1184. Ela nasceu da necessidade de fornecer julgamentos justos para os hereges acusados,
usando as leis de provas e presididos por juízes capacitados. A Inquisição providenciou um meio para os hereges escaparem da morte e retornarem para a comunidade. Pessoal, nós estamos falando de acusações gravíssimas que são feitas e são aceitas por grande parte da necessidade. É por isso que existe a necessidade de nós sermos coerentes e sermos sérios quando falarmos desses assuntos. Nós estamos falando sobre vidas de pessoas, sobre acusações de assassinato. Então nós temos que ser fiéis aos fatos. Não é só o professor Thomas Maden que diz isso. Nós temos outros historiadores anteriores a eles que falam a mesma coisa. Por exemplo, a gente tem o livro Inquisição, de Edward Peters, de 1988. Também temos a Inquisição Espanhola, de 1997, de Henry Kamen. E além disso, em 1998, o Vaticano abriu seus documentos antigos para 30 acadêmicos estudarem sobre o período da Inquisição. Sabe qual foi a surpresa? Que eles descobriram que toda aquela história que era contada era mentira. Que a Inquisição não matou milhares de pessoas. E que na verdade ela salvou milhares de pessoas da morte. O relatório final desse estudo foi um tomo de 800 páginas. Então são 800 páginas de estudos históricos sérios. E a conclusão foi que essa história que nós conhecemos da Inquisição não passa de uma farsa. Vocês podem conferir essas fontes que eu vou deixar na descrição, tanto o artigo do Thomas Maden como os livros que eu citei. Se a opinião de vários historiadores, estudiosos que não são católicos não serve para você tirar da sua cabeça sua fantasia mentirosa sobre a Igreja Católica, eu recomendo um psiquiatra. Isto é, se não for uma questão de mau caratismo, porque se você está diante dos fatos e você se nega a ver a verdade para alimentar uma ideologia ou a sua crença pessoal, você simplesmente é uma pessoa mau caráter. Eu sinto lhe informar isso. No mais, é isso. Esse aqui é o livro que eu falei. É um livro ótimo, lindo, bonito, olha. Acabamento maravilhoso. E baratinho, que você pode estar adquirindo na Amazon, na Saraiva, qualquer livraria vai ter esse livro. Então, por esse vídeo é isso. No próximo vídeo a gente continua essa série. E até lá. A paz e a graça esteja com você.